Olá, eu sou a Cris Farias, eu sou astróloga e esse é o terceiro episódio da minissérie sobre o significado das casas astrológicas. No primeiro episódio, eu conto como as casas astrológicas são determinadas dentro da mandala do seu mapa astral e falo também sobre as casas 1, 2 e 3. No episódio 2, o nosso papo é sobre as casas 4, 5 e 6. E hoje a nossa conversa é sobre as casas 7, 8 e 9. Eu vou deixar o link dos 2 primeiros episódios na descrição para quem ainda não escutou. Então vamos lá. Casa 7. A casa 7 é a casa das parcerias, do casamento e das sociedades comerciais. E todo mundo adora saber sobre essa casa. E a casa 7 também está conectada aos litígios judiciais. A 7ª casa aponta o tipo de parceiro ou parceira que você vai atrair para firmar um relacionamento mais sério. E qual a vibração dessa relação? Isso se você quiser se casar. São raríssimos os casos de relacionamentos absolutamente harmoniosos. Todos os relacionamentos passam por obstáculos. E por isso, todos os relacionamentos apresentam lições para que a gente possa crescer, tirar algum aprendizado. E é bem interessante falar sobre essa casa. Ela indica, por exemplo, se o seu casamento vai te levar socialmente ou financeiramente, se você vai se beneficiar por uma condição melhor oferecida pela pessoa que você escolheu, ou se vocês vão construir uma vida próspera juntos. Há casos também em que o casamento pode colocar a pessoa em ciladas financeiras, por conta de hábitos ruins do parceiro. A sua tendência é de uma relação harmoniosa ou de constantes conflitos? Nessa relação existe ciúmes? A sua parceira é dominadora ou carinhosa? Ela também indica se o seu marido ou esposa tem o mesmo estilo de vida que você. Ou se é uma pessoa completamente inusitada, com vivências totalmente diferentes das suas. Como isso funciona? Existem casamentos em que os dois frequentam o mesmo ambiente social, tiveram as mesmas oportunidades de estudo e têm mais ou menos os mesmos interesses. Alguns exemplos: um médico com uma enfermeira, um diretor executivo com um gerente, uma atriz com uma roteirista, um engenheiro com uma arquiteta. Nesses casos, a rotina dessas pessoas se complementa porque elas atuam em áreas que estão interligadas. E os casamentos inusitados? Aqui a gente vai falar de um tatuador com uma bióloga, de uma fisioterapeuta com um chefe de cozinha, de um advogado com uma cientista. E a gente pode falar de casais que vêm de culturas completamente diferentes também, como, por exemplo, um europeu casado com uma oriental. Nesses casos, a experiência de cada um pode agregar ao outro, ou se tornar motivo para as discórdias. Agora que já está todo mundo feliz, porque eu comecei falando sobre casamento, vamos para as parcerias comerciais. A mecânica é praticamente a mesma comparando com as uniões afetivas. A casa 7, em primeiro lugar, vai indicar se as sociedades empresariais são indicadas ou não para você. Ela também mostra o tipo de sócios que podem aparecer pelo seu caminho, se são sócios confiáveis ou se você pode se decepcionar com eles em algum momento, se existe a possibilidade de uma sociedade tranquila e próspera ou se a probabilidade é de conflitos constantes, levando a uma ruptura. E para finalizar, ela pode indicar se você pode contar com uma ajuda celestial para solucionar questões judiciais ou se encontrará obstáculos em processos que forem parar em algum tribunal de justiça. E eu vou ressaltar mais uma vez, porque eu vivo falando isso, que as dificuldades são sempre sinais de que a gente tem algo a aprender. Por isso, bacana mesmo é a gente encará-los com carinho para tirar proveito das suas lições. Somente enfrentando com sabedoria as pedras que encontramos no nosso caminho é que de fato conseguimos evoluir. Casa 8. A casa 8 é a casa das habilidades ocultas ou latentes, das finanças em relação ao companheiro ou aos sócios, e ela também está conectada aos ganhos independentes do trabalho.
Essa casa vai apontar como é a condição financeira da pessoa que você escolher para juntar a sua escova de dentes, ou dos possíveis sócios de uma parceria comercial. Tem gente que se eleva economicamente depois do casamento. Outros ficam com as contas abaladas ao se tornarem sócios em alguma empresa. A casa 8 também fala dos ganhos independentes do trabalho, como heranças, aposentadorias, pensões, recebimento de aluguéis. Pode ser também um dinheiro vindo de uma indenização judicial e, como sempre, existem muitas possibilidades. Com relação às habilidades ocultas ou latentes, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando, mas o que é isso? Eu tenho uma amiga queridíssima, a Ana Amélia Pompeu, que chama isso de ciências ocultas e letras apagadas. E eu adoro. Será que a definição dela dá alguma pista? As habilidades ocultas são todas as sensações que nos levam a uma conexão com o cosmos, sem que a gente saiba muito bem o porquê. Eu estou falando da intuição, da clarividência, de sonhos premonitórios e de mediunidade. E as habilidades latentes são as que estão prontas para se manifestar, mas precisam de algum desenvolvimento para acontecer. Nessa lista eu incluo reiki, passe, barra de axis, hipnose, tarô e todas as atividades místicas que envolvam algum tipo de ritual. Casa 9. A casa 9, ela está ligada à religião, a experiências espirituais, aos sonhos e visões, aos ideais, aos princípios morais, às viagens longas, à evolução intelectual e às relações com países estrangeiros. Com relação às religiões, ela aponta se a pessoa pode se dedicar a uma única religião, se prefere fazer um mix de várias religiões, ou ainda se esse assunto não é do interesse dela. A sua tendência é lidar com alguma religião de uma forma tranquila ou fanática. Como na casa 8, a casa 9 também indica experiências espirituais, principalmente ligadas aos sonhos premonitórios e à clarividência, mas ela engloba também as sensações depois de uma oração ou de uma meditação. Essa casa também indica os nossos ideais e princípios morais. Como anda a sua ética? Ela está super conectada com os nossos propósitos de vida. E por isso é nessa casa que a gente identifica se a pessoa vai querer aprofundar seus estudos em alguma profissão ou procurar se especializar em alguma coisa. As viagens longas são indicadas na casa 9 também, porque é através de culturas muito diferentes da nossa que a gente expande o nosso conhecimento e flexibiliza a nossa mente para potencializar a nossa capacidade intelectual. Ela ainda aponta se a pessoa tende a morar em outros países ou se relacionar com países estrangeiros trabalhando em uma multinacional, por exemplo, em que tenha que se comunicar em um outro idioma e seguir costumes e diretrizes diferentes do seu país de origem. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as casas astrológicas. E domingo que vem tem mais. E se você é novo por aqui, eu quero te convidar a conhecer a minha página no Instagram. Por lá sempre tem alguma dica sobre a movimentação celestial e curiosidades sobre astrologia também. O endereço é crisfarias.astrologia. Quero aproveitar para contar que eu venho fazendo estudos personalizados, indicando no seu mapa em qual área a lua nova de cada mês vai atuar. Assim, mensalmente, você pode focar suas energias no tema sugerido pela casa astrológica correspondente a essa fase da lua, potencializando as probabilidades de realização dos seus projetos, já que a lua nova é a fase que faz crescer o que você plantar. É bem legal, porque o céu influencia, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se você quiser saber mais sobre isso ou enviar sugestões, escreva para mim. astrologia@crisfarias.com.br. Vou me despedindo por aqui, pedindo para você deixar o seu like e compartilhar com seus amigos se você gostou do podcast de hoje. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a fazer esse canal crescer. Gratidão sempre. Tchau, tchau.